Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos para uma aula nova, onde iremos retratar sobre gênero textual, texto e divulgação científica. Só revisando a aula anterior, nós estamos sobre gramática, o que era frase, oração, sujeito, tipo de sujeito que era predicado. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esse gênero textual aí, que é ter divulgação científica, que é o assunto que está tratado lá no nosso módulo 1, tá certo? Então vamos conhecer um pouquinho as características desse texto. Primeiro, ele aborda fato científico proveniente de estudos e pesquisa. Nesse texto, o próprio nome já diz, né? Divulgação científica. Ele tem pesquisa científica, ele tem que ter, de acordo com um assunto que é retratado, tem que ter especialista na área para dar aquela informação precisa, tem que ter dados, né? Informações, apresentar conceitos, teorias, umas teorias, falar sobre ideias, procedimento, resultado, alguma descoberta. E esse texto ele circula em revista, portais, sites, viu? E esse texto ele é escrito com clareza e é uma linguagem formal. Não pode ser usado uma linguagem informal, não pode ser usado gírias, tem que ser de uma linguagem formal que dá para entender o que o autor, o escritor está relatando, certo? Observe mais. Ele deve ter título de fácil entendimento, introdução, apresentar o texto científico, apresentação do texto científico, desenvolvimento, resultado da pesquisa, né? Tem que trazer, faz a pesquisa e traz o resultado. Tem que ter uma conclusão, mostra o que foi descoberto, o resultado daquela pesquisa, né? Como foi que concluiu, que teve aquela informação precisa. Essas são as características de um texto de divulgação científica. Sendo assim, um texto expositivo apresenta informações sobre um objeto, um fato específico e pode apresentar alguns recursos como introdução, quando apresenta a instrução a ser seguida, informação, quando apresenta informações sobre o que é apresentado, sobre o que é discutido, assunto abordado, uma descrição, quando apresenta informações sobre as características do que está sendo apresentado, tem que descrever com clareza. Definição, quando queremos deixar claro para o nosso leitor do que exatamente estamos falando, estamos retratando. Nesse texto não pode ficar solto, não pode ter assim, vamos dizer assim, alguma dúvida, não. Tem que ter com clareza, um texto com clareza do que o escritor está falando, certo? Numeração, quando envolve uma identificação e apresentação sequencial de informações referente àquilo que estamos escrevendo, tá? Então, tem que ter uma enumeração do como foi a pesquisa, do que foi tratado, a primeira coisa a ser feita, segundo os dados, tá? Tem que ter essa identificação. Uma comparação quando o autor quer garantir que seu leitor irá compreender o que ele quis dizer, né? Contraste quando, ao analisar determinada questão, o autor do texto deseja mostrar que ela pode ser observada por mais de um ângulo ou que há posições contrárias. Carta do leitor, né? Então, quer dizer, ao analisar esse texto, tem que ter uma informação bem precisa e tem que também colocar algumas questões, às vezes na pesquisa tem alguém que está contra aquele determinado assunto. Então você pode relatar, tá? Mostrar. O autor fulano isso declara assim, assim. Já alguns especialistas, né? Então pode ter isso aí. Eu vou mostrar realmente na íntegra como acontece para você ter um entendimento melhor sobre o que a gente está falando. E a finalidade desse texto de divulgação científica é transmitir conhecimento de natureza científica a um público mais amplo possível. Estrutura, qual é a estrutura? Ideia principal, afirmação, conceito.
Dessas ideias contrárias que teve, você no final tem que relatar, mostrar com precisão o que priorizou o assunto, tá? Desenvolvimento por meio de provas, você tem que mostrar na íntegra por que esse texto está sendo colocado, essa pesquisa foi feita, certo? Desenvolvimento por meio de provas, exemplo, comparações, relação de efeito, causa, dados estatísticos, conclusão, e no final tem dizendo aqui que tem que ter uma linguagem clara, já falei anteriormente, né, disso aí. Então, pode ser para informar, esse texto de divulgação científica, entreter, instruir, ter como base estudos aprofundados, ter um padrão formal, como já falei, por isso não encontramos traço de pessoa, tal como o uso da primeira pessoa eu, não pode dizer eu, não pode ser achômetro, tem que dizer eu, não pode, tá? Os termos serão técnicos, típico de uma linguagem científica e expõe ideias, certo? Isso são as características de um texto de divulgação científica. Não pode ter o uso da primeira pessoa, do singular eu, tá? Não pode haver nesse texto, certo? Aqui tem um texto, como eu falei anteriormente, para a gente entender melhor. O texto diz assim: vamos observar a seguinte leitura. Olha o tema aí, ó. Por que temos que tomar banho? Pequeno texto, certo? Veja só. Olha só qual é o título do texto de divulgação científica. Ele vai mostrar por que temos que tomar banho. Saiba que a responsável por essa exigência é a sua pele. Chegou a hora de saber por que você, que faz de tudo para se manter limpinho, é obrigado a tomar banho todos os dias, aquela boa chuveirada. Por que nós devemos tomar esse banho? A responsável por essa exigência, anote, não é sua mãe, é a sua pele. Observe. Aqui já vai mostrar alguma coisa, alguma pesquisa. Observe que ele começou aqui a retratar, falar de um assunto, a linguagem bem clara, bem precisa, e ele já vai começar a relatar algo com precisão, né, bem positivo, afirmativo, do que o título, o texto está relatando. Observe. A responsável por essa, como nós terminamos, chuveirada, a responsável por essa exigência, anote, não é sua mãe, é sua pele. A barreira natural, a entrada de micro-organismos do corpo. Há na pele as células que formam a epiderme, a camada externa da nossa pele. Essa que nós tocamos, que é como um tecido mesmo, como o das nossas roupas. Viu? Sobre as células da epiderme, que é essa parte de cima, há uma camada chamada de queratina, uma proteína que não deixa a água para o lado de dentro. Além disto, ainda temos os poros, os pequenos orifícios por onde sai o suor, e as glândulas sebáceas, que acompanham os pelos que recobrem toda a superfície do corpo, exceto a palma da mão e a sola dos pés, que não tem essa glândula, né? Não tem esses orifícios, esses pelinhos, não tem, né? Então, vamos lá. Todos os dias, nossa pele é renovada, mandando embora algumas células mortas misturadas com queratina e formando um tecido novinho, em folha. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que sobre a nossa pele e mucosa é a pele fininha e úmida, como a boca e a do interior do nariz, existe bactéria chamada comensais, isto é, bactérias que convivem conosco, sem necessariamente causares doença.
elas têm uma função importante, não permitir que outros micro-organismos mais perigosos à saúde e se estabelecem na pele e mucosa. Se as comerciais não estiverem presentes em números adequados, o equilíbrio entre proteção e agressão é rompido e podemos adoecer. Por Adriana Bonomo e José Marcos Cunha, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, observe aí, meus amores, nós temos aqui um texto de divulgação científica, onde é retratado a importância de tomar banho para a nossa pele, porque não é que a nossa mãe alguém mande tomar banho, não, é porque nós necessitamos tomar esse banho para que a nossa pele, essa parte de cima externa, a epiderme, tenha células mortas e elas saiam e nasce outra célula, porque uma célula nasce de outra célula pré-existente. Então, quando uma já está morrendo, já nasce outra. E essas células mortas é aquela sujeirinha que a gente tira do corpo, certo? E aí temos a necessidade de tomar banho, porque a nossa pele, o nosso próprio organismo pede. Então aqui foi um texto de divulgação científica que retrata desse assunto. Observe que aí ele teve um título, né? Não teve subtítulo, mas tem divulgação científica que tem o subtítulo, outro livro chama de intertítulos, que vem logo após do título, tá? Vejam aí que ele fez uma pesquisa, essa Adriana aí, que foi a autora desse texto, ela teve uma linguagem bem clara, bem precisa, uma linguagem formal. Ela não colocou no primeira pessoa, tá? Ela não usou o eu, pronome da primeira pessoa. Ela colocou aqui também uma pesquisa aqui, que ela retratou também, falou até da questão das bactérias, né? Que fica presente na nossa boca, na mucosa e também no interior do nariz, né? Então, bem pequeno esse texto, bem preciso, a linguagem simples e com clareza, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. No nosso livro, gostaria agora que a gente vamos para o módulo, na página 82. Neste módulo aí, nós vamos retratar um texto de divulgação científica, que é o nosso gênero textual, e nesse texto aí vai falar um pouquinho da questão, como nós estamos estudando a era digital, vai falar um pouquinho dessa importância de utilizar esses meios, né, da internet, alguns símbolos, alguns emojis, e vai retratar desse assunto. Na página 82 tem dizendo: ao estudar emojis, psicólogos querem desvendar comportamento humano. Observe, aí tem um título desse texto de divulgação científica, onde vai retratar desse assunto dos emojis, o que os psicólogos acham, por que eles usam, o que retrata. Então, vocês vão observar que nele vai ter esse título, vai ter subtítulo, que no livro já é chamado de intertítulos. Na página 83 tem aí, que é mini glossário de emojis e emoticons. Emojis e emoticons. Vocês falem direito. Então, vocês vão ver com precisão a importância desse texto, certo? E também perceberem que nele também tem outros intertítulos, tem também na página 84, outro, novidade. Então, esse texto aí é enorme, vai tratar desse assunto. E esse texto que vocês irão ler com calma, bem mesmo, não precisa pressa, leia, releia 2, 3 vezes, se precisa até 5 vezes, o importante é que você tenha um entendimento. Nesse texto aí, ele foi publicado na Folha de São Paulo, né, no jornal,
tanto no jornal impresso, como online, né? Como isso também está exposto na internet, certo? Então, você vai tratar, nesse texto aí, vai apresentar uma área de conhecimento, vocês vão ver qual é, se é história, se é matemática, se é tecnologia, se é arqueologia. Vocês vão ter esse cuidado para prestar atenção nisso aí. O que é esse emoji, o que ele fala, qual o significado, qual no dicionário que cada um está falando, certo? Vocês vão ver também que são usadas palavras, tem algumas palavras de origem estrangeira por causa da pesquisa que foi feita. Vocês têm que ter bem atenção nisso aí, tá? Esse uso de expressões estrangeiras, ele pode ser colocado, incorporado ao vocabulário aí de determinada língua, tá? Pode ser também, dependendo do assunto que é retratado nesse texto aí, certo? Vocês vão ver aí qual o público dele, quem gosta desse tipo de ter divulgação científica, se é o público em geral, se é adolescente, se é criança, se é, tá? Vocês vão ser idosos, vocês vão entender isso aí. Tá bem nítido aí quem é que gosta dessas carinhas, desses rostinhos, né, da internet. Então, meus amores, eu gostaria só que vocês, para responder essa interpretação desse gênero textual, eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção para entender, certo? Então, o ter divulgação científica, ele propaga pesquisa, fala de pesquisa relacionada a diversas áreas de conhecimento a um público não especialista. Costuma apresentar alguns elementos, como imagens, dados, viu? Vou só revisar aqui no início que a gente estudou sobre esse texto para você entender melhor. Vamos lá. Então, o texto de divulgação científica aborda fatos científicos provenientes de estudos e pesquisa. Tem que ter essa pesquisa, não pode ter de jeito nenhum uma coisa irreal que você não tem certeza. Tem que ter uma pesquisa profunda naquele assunto que vai ser retratado no texto, certo? Transmite dados, informações, pode ter também até a questão de estatística, pode haver também, certo? Fala sobre ideias, procedimento, resultado, descoberta, aonde circula, aonde tem esse tipo de texto, em revista, em sites. Como é a linguagem? Formal, clara, precisa, uma linguagem formal. Deve ter título, subtítulo, introdução, desenvolvimento, conclusão, deve ter essas etapas, certo? Esse texto apresenta um assunto, né? Um objeto, um fato específico, no caso que a gente viu do tomar banho, né? Por que nós devemos tomar banho? Falou com precisão, porque precisamos, demonstrou na íntegra isso, cientificamente, né? Que a pele, né? Então, falou um pouquinho de ciências, certo? Então, esse texto pode também ter uma enumeração, uma identificação, apresenta uma sequência do que foi pesquisado, do que foi analisado, certo? No livro de vocês vão entender com mais precisão sobre esse assunto que ele vai retratar, né, desse texto de divulgação científica. Eu espero que vocês tenham entendido sobre esse assunto, certo? Texto de divulgação científica retrata, fala de pesquisas, né? Ele fala também, tem que ter uma ideia precisa, não pode usar a primeira pessoa, o eu, não pode, tem que ter um assunto mesmo, realmente com convicção do que aquilo está certo, baseada nas pesquisas, certo? Vou fazer a leitura do texto na página 80,
82, 80 até 84 e vai responder a restante até 88. Então, resumindo, da página 82 até a 84, vai trabalhar, retratar desse texto de divulgação científica, certo? Beijo. Próxima aula vai ser uma live onde vamos fazer a correção dessa atividade, certo? Ok.